Bonjour! Mais um podcast, hoje falando sobre um assunto maravilhoso. Antes de eu entrar na pauta, seja muito bem-vindo. Eu sou a Giovanna Pirozzi, diretora criativa e fundadora da Geology, um lugar onde a gente acredita que design é motor invisível de decisão de compra. E hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, antes de tudo, mas com muitos ensinamentos, porque hoje eu tenho o Bruno Pirozzi, que é diretor de audiovisual, produtor executivo, professor, a gente vai falar sobre isso, e influenciador. Eu estou muito feliz de receber ele hoje aqui, um papo informal e muito gostoso, mas com muitos aprendizados, então papel e caneta, que eu tenho certeza que você vai absorver muito desse papo. Bruno, bem-vindo! Muito obrigado. Muito feliz! Já falei, vamos pra cozinha, porque lá é o melhor lugar de conversar, né? A gente tá aqui perna de índio, muito íntimos, né? Exato. E o papo hoje vai ser muito bom, então eu queria te agradecer. Também. Eu fiz essa introdução, mas assim, eu queria muito que você estendesse a sua introdução para trazer um pouco essa ambiência, entender a galera que tá ouvindo, né, que tá assistindo ao podcast. Quem é o Bruno Pirozzi? Sim. Num contexto até de produção de audiovisual, diretor, né, da OTSI, a sua produtora. Então, me conta um pouquinho de background. A piada é, tipo, o que você faz da meia-noite às 6, né? Exatamente. Nossa, é muitos empregos. Então, tem um pouco assim, eu tenho uma produtora que faz tanto filme, série, televisão, publicidade, projetos especiais para marcas e também estúdio de som, né? Inclusive a gente está construindo um maior estúdio da América Latina agora de efeito sonoro. Sensacional. Isso vai lançar em abril. Temos também, enfim, eu também tenho uma parceria com uma outra produtora de publicidade que a gente faz projetos maiores, projetos mais pomposos. E aí eu sou professor de duas escolas públicas, eu dou aula para o ensino médio, eu tenho um curso que foi muito interessante porque eu peguei o laboratório de mídias digitais, que é uma eletiva obrigatória, que os alunos podem escolher, mas é obrigatório, ou é esporte, ou é robótica, ou é laboratório de mídias, e eu transformei num curso que é comunicação com foco em audiovisual e mídias digitais. Uau! E esse curso bombou, e já estou levando para a segunda escola, estão falando de levar para outras escolas, então é um lugar que é uma troca muito interessante, que daí veio o meu outro emprego, que é ser influenciador, que essa troca com os jovens, eu falei, cara, eu tô ensinando tanto esse negócio que eu acho que eu sei fazer. Então, eu acabei tendo essa virada na minha vida, que foi, eu tinha um Instagram fechado, enfim, vivia atrás das câmeras, resolvi ir pra frente das câmeras, e aí eu comecei a passar um pouco de conhecimento, tudo que eu ensinava na aula, essa experiência que eu tive, né, que vai fazer 22 anos agora de mercado, que eu passei por produtoras do tipo 10 anos na O2 Filmes, que fez Cidade de Deus, do Fernando Meirelles, com alguns filmes, longas metragens, tipo Os Mercenários do Sylvester Stallone, Sai da Cegueira. Aí eu fui para outras produtoras mais focadas em publicidades grandes, publicidade de todos os tamanhos, desde 3 milhões, 10 milhões, 1 milhão ou 300 mil, enfim, para as grandes marcas, para pequenas marcas, com grandes agências envolvidas, às vezes não. Então, nesse lugar que eu peguei toda essa bagagem de viver o audiovisual, tanto filme, foto, som, e aí eu coloquei isso, falei, cara, vou contar um pouco como isso é feito, os bastidores e o trampo que dá, né? Porque, no fundo, era isso, né? Eu criei eu abri meu Instagram pra contar um pouco, tipo, olha o trampo que dá, tipo, respeita a gente, né? Tipo, vou falar isso. Só que aí eu comecei a entender, e essa troca com o público, que foi incrível, que a gente pode muito escorrer disso, que aí foi muito, muito valioso essa troca, porque o Brasil inteiro começou a se comunicar comigo. Então, o interior do Amapá, os filmmakers do interior do Amapá começaram a se comunicar comigo, falando, meu, como é que é o audiovisual aí, essa troca? Porque às vezes a gente fala dos polos, né, São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, enfim, tem vários polos hoje bem legais, as capitais mas tem muita gente
trabalhando no interior E que quer ouvir, né? Do norte. Eu acho que esse é um assunto tão maravilhoso que eu quero discorrer com você, que antes eu quero trazer um ponto bem legal, assim, de por trás das câmeras, aproveitando que a gente está trazendo esse assunto, né, da publicidade, da propaganda. Eu sei que envolvem marcas muito grandes, que muitas vezes se distanciam da nossa realidade, ou da realidade de empresários e empreendedores de marcas menores, e eu queria muito, assim, até um contexto de curiosidade, entender de você, que já passou por essas hiperproduções, assim eu posso dizer, como funciona esse contexto de produtora, você enquanto produtor executivo, o contexto de audiovisual da sua produtora, com esse lugar das marcas que te contratam para fazer um projeto, né, de propaganda, de desenvolvimento ali de uma peça de comunicação ou de um filme. Como funciona o contexto da marca nesse universo, né? Eu queria muito ouvir de você, assim, se existe esse diálogo entre agência e produtora, aonde está o manual de marca, o contexto do público-alvo, assim, como é que é feita essa construção desde o briefing, né? Depois a gente vai falar de tempo também, né? Quanto tempo antes e tal, mas me conta um pouquinho. Sim, eu acho assim, mudou muito, tá? Porque eu que vou falar lá, vim dos começos dos anos 2000, que não tinha todas essas redes sociais que tem, que a gente filmava em película, que falava-se muito do hero, que né, o hero é aquela peça principal que vai para a TV, ou para o cinema, ou para... Enfim, vamos falar disso. E aí, eventualmente, a gente fala de uns desdobramentos, que uns vídeos menores e tudo mais. É aqueles 6 segundos que passa antes de começar a novela, antes de começar o jogo. Isso antigamente, né? Uhum. E a foto que vai sair na revista, a foto que vai sair... Então, você está falando que a estratégia na mídia convencional, né, décadas passadas, até a década de 90, naquele movimento unilateral, onde a marca falava e o público não reagia... Era diferente o sistema de hoje, que é uma troca. E aí, então, exato. E aí, o que mudou muito? Mudou muito porque hoje as marcas entenderam que os desdobramentos, eles estão mais importantes do que o hero. Então, aquilo que a gente fazia por aquele caminho... Hero é a ideia central, a ideia né? central. Tá. Então, eu vou colocar aqui um exemplo, tá? Fazer o Cristiano... Vamos colocar o Cristiano Ronaldo não tem caspa. Esse é o... É o hero. É o hero, tá? Aí, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar... o Cristiano Ronaldo... em casa, ele é assim e não tem caspa. Uhum. Aqui, ele jogando bola, ele não tem caspa, por isso ele joga tão bem. E aí você vem aqui nos desdobramentos que isso. Ele não tem caspa, né? Mas... Você vai nas capilaridades, assim, aí, desdobrando a ideia central. Exato. E hoje a gente entra muito por aqui, fala assim... Como é que é a vida? Qual que é o lifestyle dele? Porque eu me identifico com ele, porque aí eu vou acreditar nessa marca. Então, as marcas começaram muito a apostar e às vezes a gente... Então, vai muito pelo outro lado. Então, assim, isso é uma coisa que a gente trabalha muito em conjunto e eu gosto muito. Eu acho que esse novo formato é muito o trabalho da marca. Existem marcas e marcas, né? Tem marcas que tem uma estrutura interna que já sabe falar de planejamento, que falar dos Q1, Q2, Q3, Q4, que são os trimestres do ano, Legal, né? E os objetivos de cada trimestre. Então tem marca que fala assim, eu faço campanha anual, então eu quero pensar nisso aqui 12 meses e vamos construir isso, porque, enfim... Aí tem marcas que gostam de falar do Black Friday, ou 10-10, 11-11, né? Que foi 9-9, 10-10, 11-11. Então, vai mais focado nesses lugares. Ou sazonal, vamos falar de Dia das Mães, Dias dos Pais, Dias das Crianças e tudo mais, ou Natal e tudo mais. Então, tem esse lugar que hoje eu acho fundamental o papel tanto de quem está na execução, que é a criação e execução, que é a produtora que transforma aquela ideia numa realidade. Numa realidade. Nesse trabalho em conjunto, e eu vou te falar, às vezes, com uma marca pequena, se ela tiver uma estrutura pequena, que eu quero dizer, né? Médio porte, cada um sabe o seu tamanho, né? Mas tô falando assim, Itaú
Ambev e tô falando umas do meio aqui, Tá, sabe? sei. Umas grandonas que tem várias agências e tudo mais. Então, essas do meio, às vezes elas têm uma estratégia clara e aí elas podem acessar direto produtoras que vão desenvolver, produtoras que têm essa estrutura, né? Que sabem trabalhar que vocês como... têm, né? Que a gente tem, que sabe trabalhar com criação, com desdobramento, ecossistema, mídia e tudo mais. Se não, precisa de é fundamental também o papel de uma agência, esse trabalho, principalmente porque eu acho que a agência é um lugar que, assim, a agência trabalha sentada no computador, muitas aspas aqui, né? Sim, a produtora trabalha na rua, que é no set de filmagem, na execução. Então, é bom ter essa troca, porque um tá olhando coisas que o outro não tá olhando. Perfeito. E complementa, né? Complementa, o olhar exato. Ele complementa. Eu acho que a agência também trazer um pouco de viés da intenção da marca, qual que é o posicionamento da marca, qual que é a mensagem num contexto narrativo que a marca busca carregar com as suas iniciativas. Exato. E a campanha como sendo uma iniciativa, né? A gente olha muito quando a gente constrói marca num contexto de público-alvo, né? A gente fez esse trabalho com a Otsi, onde a gente teve a oportunidade de olhar para toda a capilaridade de público-alvo Otsi, né? Mas você também tem isso como produtor, né? Esse contexto até de direção criativa de roteiro, Exato. né? Não, e nesse lugar que a gente entra, que eu acho que é fundamental, porque, assim, a gente tem Eu vou voltar aqui no Cristiano Ronaldo não tem caspa. Então, tudo bem, a gente tem uma diária com ele, a gente pode filmar dessa forma, o objetivo disso, nosso público é esse, a gente tem que atingir dessa forma. E aí eu acho que a gente entra muito no trabalho e fala assim, já que eu tenho esse tempo e você tem um roteiro e isso aqui eu posso te dar uma pílula assim, eu posso te dar, isso aqui pode virar aquilo, então esse 1 minuto pode virar 4 de 15 segundos se a gente pegar uma cena que é ele sentado na mesa, a outra que ele tá sentado numa poltrona conversando, pode virar um outro conteúdo que faz parte de um reel. Vai aproveitar dessa diária o máximo possível. O máximo possível. Não só para aproveitar da diária, mas entender quais são os diferentes estímulos que cada um dos canais requer. Exatamente. Porque Instagram, você não tem tanto tempo para dissolver uma história que o Cristiano Ronaldo não tem caspa, como num comercial de TV, às vezes você tem, porque a atenção tá 100% na tela. Diferente de uma tela de telefone, né, que é uma coisa assim, com muitos estímulos ao mesmo tempo, você precisa entender como isso performa. E assim, hoje, é um negócio bem... e a gente fala muito disso, assim, porque nas marcas mais tradicionais, você tem uma fórmula que, assim, até 3 segundos você tem que mostrar o produto, até tanto tempo você tem que pegar um gancho, você tem que ter um call to action no final, tem que ter um monte de coisa que acaba ficando engessado quando você bota nas redes sociais, no TikTok ou no Instagram, que Fica eu olho institucional. E falo assim, eu falo, nossa, isso aqui eu não quero, sabe? Publicidade. Publicidade. A gente brinca muito que a gente é inimigo do dedo, né? Fala assim, cara, não passa esse conteúdo, ele é de marca, mas fica aqui. Então, você vê muito quando você contrata um influenciador direto, você vê a galera que coloca public no final. Então, se você foi é o vídeo dela, que ele faz uma comparação de alhos com bugalhos ali, e quando você vai ver no final, fala, é uma publi. Exato. Eu tô no meio de uma publi, só que tá legal, fui até o final. Agora, se ele começa e fala assim, eu uso... Compre Clear. Acabei, fui embora, entendeu? Acabou, não quero ver. Não quer ver. E eu percebi muito esse movimento, obviamente que você é muito mais que eu, mas, né, estando por trás, mas eu percebi muito esse movimento dos produtores de conteúdo, e aí entra você também, nesse lugar de, assim, de uma publi, criar um conteúdo, né? Se cria um conteúdo que identifica com a audiência, para que depois fale de produto, para que depois traga o produto dentro do contexto da vida daquela pessoa, ou daquela mensagem. Acho. Existem algumas publis que você vê no TikTok, que os comentários sejam, nossa, do nada eu caí numa publi e nem percebi. Exato. Que eu acho que hoje é uma estrutura diferente da mídia convencional. Exato, eu acho. Eu acho que uma coisa não... Eu acho que os dois funcionam, tá? Tem que ser... O filme bonitão, filme, foto, lindo, eu acho que isso não vai deixar de existir. Fala sobre isso, assim sobre essa hiperprodução. Uma hiperprodução é assim, se você pega, vou dar um exemplo, o Itaú, vai. O Itaú pegou a Fernanda Montenegro para fazer uma campanha, e assim, eu preciso que ela fique linda, que ela fique com craft, com
cuidado de roteiro, enfim, tudo pra preservar uma a imagem mega dela. produção, e que é o mínimo que você espera quando envolve mega celebridade com uma mega marca. Perfeito. E você fala assim, cara, Ok. passei aqui por um lugar que eu sei onde eu tô pisando. Tá alinhado. Tá alinhado, mas sim, eu vou ter algum momento ela falando pra câmera, ela assim, gente, tô aqui e tal, enfim, ela vai ter esse conteúdo, opa, Brasil, ele vai ter esse conteúdinho também. Uhum. E aí, nesse lugar, só que você espera isso. Então, eu acho que marcas... então, é de como você quer passar. Se você quer passar que essa marca é linda, tem craft, que tem... Craft é uma excelência ali do visual. excelência do visual, Tá. que tem cuidado com a imagem, que tem cuidado... Enfim, que é o que você espera. E eu vou dar exemplo assim, ó. Se você compra um carro, que é um carro que você tá adorando, né? Você pode ter certeza que o brasileiro tem esse sentimento, que é, eu comprei um carro animal. Eu fui ver a propaganda do carro que passou na TV, que passou no meu Instagram, que passou não sei aonde, e a propaganda é demais. Eu falei assim, cara, comprei o carro certo. Que orgulho. Que orgulho. Faço parte desse contexto. Exato, olha, meu carro, ele anda não sei aonde, tá nas montanhas, então tem isso de tá na cidade, tem. É importante isso. E também isso para trazer, para você estabelecer o público que já é existente, né? O público que já te ama, que vai trocar um carro pelo mesmo, novo, e também um público que já tem o carro. Que não tem o carro. Que não tem o carro e que vai desejar, porque tudo que você faz é vender desejo, né? Perfeito. Tudo que você quer, eu quero vender desejo. Só que tem 1000 formas de vender desejo. Essa aí é desejo. Eu desejo esse carro porque ele anda na montanha, porque ele anda na terra, porque ele anda... E tem o desejo do tipo, aquela pessoa que eu amo usa isso, então eu também quero usar. O pertencimento. Exato. Ou status até. E a gente tá falando aqui desde campanhas de fomento à institucional de marca, quando a campanha ajuda a marca a mostrar para o público quem é, mas também campanhas sazonais, como você falou, de Black Friday, de Dia das Mães. Conta como funciona esse pré-campanha num contexto ali, né, que você tem mais aderência e mais... que você tá mais envolvido nesse contexto da produtora. Quanto tempo antes esse projeto é começado, né? Começado, que eu digo, não é nem de gravação, mas começar uma reunião, sim, a primeira né? reunião. E como funciona isso, né? Quem tá envolvido nisso? Assim, tem um modelo gringo e tem um modelo brasileiro, enfim. E tem diferença. E tem diferença. Eu trabalho bastante para fora, com marcas de fora e também agências e etc. Tem uma cultura do Brasil que não dá para generalizar, falar assim, nossa, todo mundo é assim e estamos mal, mas é cultural brasileiro de você pensar no momento que você tá. E isso não é bom para nós. Por exemplo, quando eu faço filme de Natal, campanha de Natal pra fora, geralmente eu filmo em junho, em julho. Natal. Nossa, você filma em julho. Filmou em julho. Você então, filma, ou seja, 6 meses antes você já estava sendo falado. No começo do ano tá falando de Natal, tá sempre na frente. Então, o que vai ser? E o brasileiro vai muito nesses Q1, Q2, Q3, que é os seus trimestres. Então, assim, eu comecei 3 meses antes a falar do Natal. Né? Porque agora, já que a gente encerrou agora... Vou colocar qualquer data aqui, o Dia das Crianças, agora eu vou começar a falar do Natal. O brasileiro tem esse imediatismo, né? Tem imediatismo, até porque tem um pouco de receio de falar, putz, isso aí pode ficar velho. E aí, porque o Brasil muda muito, enfim, as redes sociais, eu queria aproveitar, porque eu não sei quem vai estar bombando, por que eu vou planejar com tanta antecedência, né? Mas aí acaba caindo numa coisa que eu costumo muito falar, que é... Então, assim, respondendo a sua pergunta, o ideal é a gente começar ali... Com 12 meses antes, 6 meses antes a falar daquilo, né? Então, por exemplo, eu já tô falando da Copa.
Já tô falando de Copa do ano que vem. E tenho data para entrega e tal, não sei o que. E não fica estamos velho, em novembro. é uma crença. Estamos em novembro, estamos falando de uma entrega de maio para passar na Copa. Então, já começa a falar disso com marcas que estão se organizando, né? Uhum. Mas tem uns erros mortais, que é, por exemplo, as pessoas filmam filme de verão no verão. E aí o que acontece? Filme na praia. Quero filmar na praia, cerveja, em janeiro. O que acontece em janeiro em São Paulo e no Rio? Chove. Então, vira o caos. Ninguém consegue filmar, porque fica... Verão no verão. Olha que quer filmar ironia. o verão no verão, e porque o verão chove, então você fica blocado. Geralmente é uma chuva 4, 5 da... Sei lá, que horas é da tarde, assim, um bloco da tarde, ou de manhã, enfim, é ruim o tempo. E aí as produções às vezes vão pro Nordeste, porque, enfim... Uma grana, gasta uma grana, leva tudo pro Nordeste, porque lá não chove, porque, enfim, agora a gente já se deu mal, já startamos, já tá rolando. Agora tem que acontecer, eu tenho data de entrega, onde não chove e tudo mais. Então, o certo mesmo seria filmar a campanha de verão no outono, porque o sol é lindo, porque não tá aquele frio do inverno, que você vai botar todo mundo de pele arrepiada, né, na praia. Claro. E aí você filma no verão, no outono, que aí você tem... não chove, faz tudo com calma e etc. Então, se a gente conseguisse andar na frente, que é uma coisa que há 70 anos é assim, não é que eu vou... Né, mas esse podcast vai mudar tudo. Se a gente conseguisse, não vai, né? Enfim, mas o ideal seria a gente conseguir. Mas tem uma coisa que é importante, eu vou até... Olá, ó o professor já vai entrar em ação. Exato. Você vai fazer o paradoxo. Exato. Que é de tempo, né? Assim, ó, ele é bom, rápido e barato. Então, você está falando do cliente, isso, né? Eu tô falando das campanhas em geral para clientes, agências e produtoras. Então, aqui... E para quem sirva a lição. Para quem sirva a lição, é assim... Ele é bom, rápido e barato. Você não vai ter os três, nunca. Bom, rápido e barato. É bom, rápido, ele vai custar caro. Se ele é rápido e barato, ele vai ficar ruim. Se ele é bom e barato, ele vai demorar. Entendeu? Se ele é bom e barato, você precisa de tempo. E se você quiser rápido e bom, eu tenho que jogar pro Nordeste, eu tenho que... vai custar caro. Claro. Você vai custar mais caro, porque você tem prazo. Agora, se você quer rápido e barato, aí você paga o preço, porque, enfim... eu quero um negócio de hoje para amanhã. Você não vai ter tempo de revisar, você não vai ter tempo de criar. Criação, você precisa de tempo, de vivência, Eu falo muito que eu falo até pro meu sócio, falo assim, preciso pensar nisso, eu vou correr. Vou pra academia, vou pra... Enfim, vou oxigenar a ideia. Vou tomar um banho. Eu tô no banho, eu falo, é isso... Se eu não tiver tempo de dar essa corrida, de tomar esse banho... E fora que a pressão é ruim também, né? Essa coisa do deadline apertado, que muitas vezes é até desrespeitoso com a nossa profissão, né? Assim, o cliente não respeitar e entender que um processo que envolve ideia, que um processo que envolve ideação e desenvolvimento da ideia precisa levar tempo para que ele tenha uma qualidade da proposta, né, que vai ser gerada, entra num lugar até difícil ali de uma relação, né? Não, e total. Eu vou te falar, eu completei 40 anos agora, e aí uma das mudanças que eu tô acreditando nessa minha nova fase, né, porque eu tô muito pensando nos próximos 20 anos agora, né, os 20 anos que eu já vivi profissionalmente, e o que vai acontecer nos meus próximos 20 anos. E uma das resoluções foi assim... Eu tenho que parar de querer agradar os outros. Porque, assim, eu vivi bastante tempo da minha vida falando assim, o que você quer? Vamos fazer o que você quer, o que você gosta. E, assim, abrir mão do que eu quero, do que eu gosto. E do que você acredita, do que eu acredito muitas vezes para agradar um cliente, para agradar... Mas, cara, você não tá me contratando? Você não tá querendo as minhas ideias? Então, assim... Respeita, né? Então, assim, eu vou colocar o que eu acredito, o que eu gosto. Aí você, provavelmente, você vai gostar também, porque eu vou estar com tesão naquela ideia, vou te apresentar e falar, cara, vai ser a melhor versão de mim mesmo. Vai ser a melhor versão. Então, é um lugar que me fez muita diferença, querer acreditar nos meus projetos e gostar deles, principalmente. E não querer só agradar, porque aí fica um Frankenstein, que você quer só ir lá e remendando, o cliente quer aquilo, hein? Vamos jogar o que o cliente quer.
E, na verdade, não é sobre só o cliente, é sobre o que marcas. o público, né? O cliente do cliente espera. E eu acho que quando a gente é contratado nessa visão estratégica, né? Você também tem uma posição muito estratégica, e eu sei disso porque eu acompanho de perto até um lugar de ideação, né? Você é um criador ali da ideia, não só do roteiro, mas da ideia central, né? Quando você fala sobre essa ideia ali, como é que você chama isso? A ideia, O hero. O hero. Mas, às vezes, entra muito nesse lugar de desejo do cliente da marca, ou do diretor, ou do dono da marca, quando a gente olha essas marcas mais médias e menores, e acaba esquecendo o espectro do público num contexto até de estímulos, tá falando de propaganda, ou seja, é mostrar através de atributo visual, estímulo visual, sensorial, então som, visual, né, câmera, vídeo, o sentimento ou o desejo que desperta, né? O despertar do desejo do cliente. E muitas vezes o cliente sai da equação. Total. E como é isso, assim, num contexto de propaganda? Essas marcas têm essa preocupação com o cliente? Existe essa troca com as marcas e as agências das marcas num lugar de trazer esse lugar do cliente para esse desdobramento de campanha? É fundamental, Paulo. Como vai interagir, as ferramentas que a gente tem para a interação do público, como é que a gente pode impactar o que a gente deixa de gostinho para soltar outra coisa, né? Então, todo esse lugar que vai formando a história, é o storytelling, né? Tem um storytelling que tem um começo, meio e fim, que você vai querer chegar naquele lugar. Então, como é que você vem trazendo isso? Então, eu acho que esse trabalho hoje, que mudou, que a gente estava falando da década de 90 para cá, é muito esse trabalho integrado entre marca, agência, produtora, ou produtora e marca, enfim, quem tiver envolvido, mesmo agência de relacionamento, de PR, stunt, que é de ativação, ter tudo isso integrado, porque uma coisa está conectada na outra. E precisa estar. Precisa estar. E o público, e você vai levando ele, fala assim, ó, agora eu vou passar ele para você, que ele vai para lá, ele vai e precisa ter concordância. E precisa ter concordância. Porque senão ele destoa. Ele totalmente destoa. Tipo, na rede social tá falando um assunto, eu entro no site, é totalmente outro assunto. Exato. Aí eu vejo uma propaganda na TV, tá falando outro assunto. Aí eu vou lá na ativação, tá completamente desconectado. Assim, geralmente uns bons trabalhos de marketing de empresas que trabalham bem, isso tudo vem muito conectado porque eles misturam todo mundo. Sim. Assim, misturam todas as pontas. E falam assim, não, agora eu vou fazer uma reunião com você. Acabei, vou fazer uma reunião com você. Porque cada um defende o seu, né? Cada um olha para um lugar, que foi o que você falou. Os interesses de uma agência de marca, de gestão de marca, está sendo cuidar do cliente em uns lugares que a produtora vai cuidar de outros, né? Exatamente. E eu acho que é essa fusão. Quando você olha para a mídia convencional da década de 90, se olhava muito para a entrega, né? Tipo, o projeto acabava na entrega da propaganda ou na propaganda indo para o ar. Hoje, nesse contexto da comunicação bilateral, onde o público responde, existe muito essa falácia, né? De, nossa, você atende grandes marcas, a Geology também atende grandes clientes, mas ninguém olha a responsabilidade que a gente carrega de uma negativa, das pessoas não gostarem daquilo que foi pro ar. Então, hoje, o nosso trabalho não acaba quando a gente entrega o projeto, acaba quando a gente recebe a receptividade positiva ou às vezes negativa, graças a Deus no nosso caso não quase nunca é negativa, né, se eu puder dizer isso, que também carrega uma responsabilidade que é nossa, de assinar um projeto com uma visibilidade maior. Super. Né? E que hoje a digital, ele tem esse lugar sensível, né? Que pode ser que as pessoas não aprovem aquilo, né? E como é que vai funcionar essa relação da produtora, da agência com o cliente, né? Pois é. Porque todo mundo se envolveu na ideia. Não, e tem muito um lugar do tipo, isso vai, voltando pro prazo, né? Prazo das coisas e testes e tudo mais. Às vezes, você vê muitas marcas saindo insatisfeitas, fala assim, putz, os caras fizeram um trabalho que tinha um potencial gigante, mas na hora da resolução ficou mediana ou não gostei. Pode ter certeza que foi um erro de processo, foi um erro de, enfim,
de cálculo do tipo, putz, a gente gostaria muito daquilo, mas não trouxe para a realidade, quando foi soltar não era aquilo. Então, assim, é muito bom você fazer uma estratégia com prazo, e que é aquilo que a gente estava falando, né? Se você quer ter tudo bom, né? Você precisa dar prazo para as coisas, senão você não vai ter dinheiro, o dinheiro não é infinito, né? Por mais, pode colocar a marca que for, não vai ter dinheiro infinito, entendeu? Então, precisa muito desse trabalho em conjunto e botar quando for descer, que desce para a realidade, ele tá coerente com o que é possível, porque senão vai todo mundo se frustrar. E eu acho que na nossa vivência, eu acho que a gente tem que ponderar muito também as necessidades e expectativas do cliente, porque às vezes no contexto da ideação, ele quer muito, ele quer muito, ele quer ser muito, ele quer ser muita coisa ao mesmo tempo, e quando a gente traz para o plano prático, ele vai falando, não, mas veja bem, eu não tenho orçamento para esse tipo de embalagem, não, mas eu não tenho orçamento para essa campanha, porque o empreendedorismo do Brasil, ele vem muito da emoção, né? Aí falando em marcas menores. Então, não adianta você querer, na parte da ideia, ser muito, ou, não, eu quero ser uma marca premium, uma marca de luxo. E todas as iniciativas que você for botar para rodar, para que essa marca se torne realidade, serem toscas, escolhendo pessoas toscas, escolhendo marcas, né, prestadores de serviço júnior, não necessariamente bom ou ruim, mas despreparados, ou sem falta de experiência. Falta de experiência. Então, eu acho que precisa haver também uma coerência entre o que o cliente disse lá atrás que ele quer ser enquanto marca, quer se ver projetado enquanto marca, mas como ele consegue investir nisso de alguma forma, né? Lembrando que construir marca custa caro, porque é uma construção, pelo nome já diz, né? E eu, com certeza, você trazendo isso para a vida real, porque eu sei que você também faz, você acabou de fazer o show do Fagner, né? Toda a cobertura, que tem também esse lugar da experiência sensorial, física, offline. Então, é muito importante que a marca leve todos esses pontos de contato em consideração, entendendo que eles são coerentes, eles precisam ser coerentes para que aquela ideia inicial de ser a marca top, de ser a marca premium, né? O que isso quer dizer na prática em torno dessas iniciativas? Sim, sem dúvida. Eu acho fundamental porque o que começa e o que vira, às vezes é um lugar que se perde. E tem muita troca de cadeira no meio, né? A gente tem muita experiência nisso. Por exemplo, eu tô numa baita de uma relação, a pessoa é demitida. Fala assim, cara, onde você tava? Onde você, cadê? Ele não tá mais trabalhando aqui. Fala assim, como assim? A gente tava no meio de um processo. Aí entrou uma pessoa que não tava sabendo de nada. E aí muda tudo. Aí muda tudo, porque tem uma outra visão. E quer dar aí o fica seu todo nome, mundo assim. e quer colocar o seu nome. Quero colocar o seu nome, uma coisa que acredita, aí muda tudo, porque era o trabalho antigo do fulano, que eu não quero mais. Isso. E, nossa, essa dança das cadeiras aí deixa a gente maluco. Com certeza. Não, enfim. E essa é a realidade, tá? Não é tipo, não, isso não acontece. Tipo, acontece muito. E, enfim, fulano virou o ano, não tá mais. E a gente tava fazendo uma campanha que tava virando o ano. Enfim, e aí, bom, o mundo corporativo, né? Então, um pouco do nosso trabalho criativo é um pouco driblar e ser perene a qualquer tipo de mudança, enfim, tanto de intenção de público, tanto de... Que sustenta a ideia. Você fala assim, não, mas espera só um pouquinho, a gente tá alinhado ao posicionamento, a gente tá alinhado aos estímulos que o público espera receber. Então, não tem o porquê a gente mudar essa ideia central, que já foi começada com fulano de tal, enfim, né? Então, eu acho que quanto mais atrelada tiver marca e ativação, mais justificativa a gente tem para falar, não faz sentido essa ideia mudar de prumo só porque você entrou e quer fazer o seu nome. Porque muitas vezes no mundo corporativo, a gente sabe, principalmente nas marcas mais globais e multinacionais, existe ali um ego, né, da pessoa querer fazer o seu nome, né? Não quer surfar na onda da ideia do fulano que sai. Tipo assim, não é sobre você, não é sobre o fulano, é sobre a marca, é sobre a projeção da comunicação e é sobre o público. Isso. Tipo, Concordo. sai do palco, entendeu? Assim, eu acho que é mais ajudar a mensagem a ser passada, né? Total. E às vezes isso vira um Frankenstein ferrado, deixa todo mundo trabalhando 10 vezes mais. E você quer falar sobre
não crise existencial, mas o contexto da publicidade na sua vida e o porquê que você se decidiu caminhar um pouco mais para a produção de filme, um contexto mais de cultura, né? E não de propaganda convencional? Como é que isso te bateu? Foi assim, eu já tive algumas crises durante a minha vida do tipo, eu preciso fazer o bem para dar uma compensada em vender batatinha, né? Então, porque, enfim, faz parte do meu trabalho, meu ganha-pão. Mas aí eu comecei a dar outras coisas em troca. Eu falei assim, o que eu posso ajudar? Aí eu falei assim, vou começar a criar jovens, né, em escolas, pessoas que não têm acesso à informação, têm mais dificuldade, eu vou criar esses alunos para o mundo, né? E, enfim, eu já criei mais de 120 alunos para o mundo, né? Que muitos Com a sua seguiram. visão, que eu Com a acho minha que visão. perpetuar a nossa visão não tem preço, né? Exato. E aí, um pouco da publicidade, eu acabei indo muito para essas publicistas convencionais, eu acabei muito acreditando em fazer projetos para marcas, mas que façam outros sentidos para mim e que eu acho que para o público, como a gente impacta o público, né? Começou muito de o que eu vou deixar de legado, né? Enfim, a melhor propaganda que nunca mais vai ser lembrada, ou um negócio que a pessoa vai falar, cara, isso que você fez mudou minha vida, entendeu? Se E você que não... realmente impacta a minha vida, né? Impacta. E não algo que assim, eu só vou convencer as pessoas a tomarem cerveja, nada contra. Mas assim, enfim, né? Não é um lugar ali tão o convencimento só pelo financeiro, mas tem um propósito por trás, né? Projetos Exato. que têm um propósito por trás. Eu acho que assim, aí a gente começou, como eu vim do cinema, né, enfim, como essência, filme, série, eu pivotei a minha produtora muito para esse sentido, pensando em novos caminhos. Por exemplo, agora essa semana a gente tá filmando uma novela vertical, novos formatos. Isso é muito legal você falar. A gente tem... É porque estão entrando novos formatos que as pessoas estão aderindo. Então, essa novela vertical, que a pessoa assiste 90 episódios de 1 minuto e meio, tá começando a bombar. Então, a Globo tá entrando, tá? Então, a gente entrou também, está fazendo ali com agora o Kawaii. E aí, enfim, para testar o formato, para ver se isso funciona. Uhum. E isso você consegue... são as novas mídias que você tem inserção de marca também. Então, é nesse lugar que a gente está aprendendo. Então, tem muito assim, por exemplo, a publicidade vai ser substituída pela inteligência artificial, né? Um grande tabu aí que a publicidade... Que a gente não acredita. O lance é o seguinte, é uma ótima ferramenta, a gente usa muito essa ferramenta, mas eu acho que ela facilita. Você não consegue fazer pelo menos não hoje, você vai substituir um filme de manifesto, que é... as pessoas andando na praia, as pessoas conversando na sala do sofá, as pessoas... Só que você não tem uma história com começo, meio e fim, de fala, totalmente feito pela inteligência artificial. Por enquanto. Por enquanto, nem sei se vai ter tão cedo, né? Mas, então... Eu acho que a gente precisa hoje muito acreditar nas histórias, sabe? E no que a gente está contando. Então, qual que é o storytelling disso? E mensagem, né? A mensagem e tudo mais do que falar assim, minha marca é pessoas felizes na praia, pessoas felizes tomando café da manhã, pessoas, não sei o quê. Tá bom, você e 90% das marcas querem ser. São isso. Agora, o quanto que você vai passar a história? Uma vez no meu Instagram eu passo cenas. Calma, vamos falar sobre isso. Vamos. Sobre cenas, porque segura isso, porque eu acho que eu queria trazer esse raciocínio de modo geral. Uhum. Você sempre esteve por trás das câmeras, sempre foi o cara de fazer o negócio acontecer, num lugar tanto criativo como executor ali da ideia. Qual foi o momento, né, conta um pouquinho até dos 20 anos de carreira, né, como isso te bateu, né, te atravessou, para que você falasse, não, a partir de agora eu quero abrir um perfil que tinha os seus, o quê? 1.000 seguidores. 1.000 seguidores em 2024. Faz um ano, novembro do ano passado. Um ano que o seu perfil era fechado com 1.000 seguidores, né, novembro de 2024. Qual que foi esse ímpeto
vou colocar isso para jogo, acho que veio também muito do educacional, né, dos alunos, Sim. de perpetuar isso no conteúdo, e como essa descaracterização da pessoa jurídica da Otsi para trazer o Bruno Pirozzi, para trazer a personalidade por trás, né, lógico que tem toda uma equipe, seus sócios, mas descaracterizar a pessoa jurídica para você trazer a sua visão, né, você é mega engraçado e irreverente, assim, quem assiste seus conteúdos, inclusive convido, é algo que é seu, assim, é muito seu, que não é só a mensagem do conteúdo, mas é a forma que você traz a mensagem, né? Não tem como assistir seus conteúdos sem rir. Mas como é que você encontrou esse espaço? Como é que você teve essa coragem de abrir o perfil e sair desse 1.000 seguidores, que muita gente tem esse tabu de não vou crescer, como é que eu cresço? Enfim, conta um pouquinho disso. Tá, foi assim, eu acho que eu vou bem lá no fundo da ferida, que eu sempre fui, quer dizer, eu comecei a perceber que eu era o Bruno de algum lugar. Então, eu era o Bruno da O2, porque eu tinha o meu e-mail, né? O2 Filmes. Era o Bruno da Vetor Zero, o Bruno da Pródigo, o Bruno... Eu falei, cara, eu não sou desses lugares, eu não sou, isso aqui... E aí depois eu saio e eu era o Bruno, que era da não sei aonde, cara, eu tenho que botar meu nome. Assim, eu sou o Bruno Pirozzi, eu não sou o da não sei aonde, eu dou... Né? Enfim, eu comecei a pensar muito nisso, que eu não podia ser de um lugar e ser eu mesmo. E aí eu ia completar 20 anos na área e eu falei, cara, eu sou uma pessoa que falo muito de referência nas reuniões, né, no meu trabalho e tudo mais. Então eu trago muita coisa, né, como é que é feito e tudo mais. E a gente... aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou passar um pouco de conhecimento do que eu aprendi atrás das câmeras, né? Como é que é feita aquela cena, porque eu venho de uma época que a gente fazia tudo prático. Então, assim, como é que você faz aquilo? Eu tenho que fazer com fio de nylon, com não sei o quê, com uma esteira, irarará. E aí passa ou croma, enfim, hoje que eu tenho outras facilidades, né? Então... Ou seja, você veio de um lugar, assim, onde não tinha inteligência artificial para fazer os efeitos, era Não, uma e a coisa... pós mais precária, não se exato. pensava em pós porque não tinha grana nem prazo. Fala assim, meu, é impossível fazer isso na pós, dá para ajudar, mas não dá para fazer, vamos fazer real. Então a gente ia muito nesse pensamento do prático, né, do real. E aí isso me acabou me trazendo conhecimento, né, porque eu sempre fui meio fucei e eu tocava essas coisas de efeito e tudo mais. Então, eu comecei a colocar essas cenas no meu Instagram, falei assim, olha como é que é feito isso, né? E aí, nesse lugar, foi assim, o que deu a virada foi, eu tirei todas as minhas fotos pessoais do meu Instagram, Você sentiu a necessidade de limpar sua vida pessoal? abri ele, porque eu tenho tinha minha filha e tudo mais, falei assim, não vou botar minha filha pro mundo, né? Enfim, uma criança. Porque não é o caso, porque eu quero me envolver profissionalmente também. E aí eu comecei a me colocar, e o primeiro vídeo que eu fiz um vídeo era um clipe do Fatboy Slim com a Macy Gray, que é um 3D da década de 90. E aí eu fiz esse vídeo, que era explicando como fazia, totalmente travado no começo, né? Enfim, aí eu mostrei pro pessoal que trabalhava comigo, aí o pessoal falou assim, cara, você tá me contando o vídeo, você não precisa me contar o vídeo, eu sei assistir. Seja o Bruno que é na reunião aqui, essa pessoa que a gente admira. Olha, veio o insight de tipo, conta por trás das câmeras. Exato, aí eu falei, não, você quer que eu seja o Bruno na reunião? Você. Tipo, disseca o negócio. Exato, eu falei assim, olha como isso foi feito, tipo, com palavras difíceis, com, enfim, né, palavras... Específicas. Específica, porque eu busco o máximo ser técnico para quem é técnico, para não perder... Porque seu público é esse. É esse, mas também não sair, não ficar falando grego para quem nunca ouviu falar, né? Claro. Então tem que estar no meio do caminho. É muito difícil ficar nesse meio do caminho, porque eu não posso ser raso e nem muito fundo, nem muito profundo, né? Sim. Então eu fico nesse meio do caminho. E aí, quando eu botei isso no ar, a galera veio pra cima. E aí eu comecei a fazer os vídeos. Me conta um pouquinho disso, porque não foi o primeiro vídeo que viralizou, né? Não, que você foi de 1.000, hoje, 36 mil seguidores, né? Uma audiência, assim, construída e solidificada ali até, de trocas, desse público formado.
Me conta um pouquinho dessa trajetória, porque não é... Porque com a gente contando, parece que é uma coisa fácil, né? Produzir conteúdo e bombou e é isso. Não. Eu falo muito isso para os meus alunos, assim, né? Eu falo, cara, é ridículo. Se a gente falar, nossa, isso é ridículo, tá bom, então vai lá e faz você. Faz melhor, faz... As pessoas falando que é ridículo. Falando de um pro outro, né? Porque falar, fulano é ridículo, você viu o que ele tá fazendo? Tem 500 seguidores e tá lá... Tá que falando nem um panaca. Tá lá falando, tipo, vocês me perguntaram, e aí, tipo, ninguém perguntou, todo mundo sabe, né? Enfim. Quem me conhece sabe. Mas assim, cara, tem que dar a cara, porque Lógico. assim, se for bom um conteúdo, se você trouxer um conteúdo que se você acredita e é relevante, tem que persistir nele. E assim, no meu caso, foi assim, 100% das pessoas que falaram comigo, falaram assim, cara, o que você faz é muito bom, continua. Eu falei assim, putz, você tá me dando força pra eu continuar, porque eu não... Porque às vezes me olhava e falava, ai meu Deus, tá ruim, mas enfim, vai pro ar, porque né, senão você fica olhando muito, vai pro ar. E aí as pessoas começam a interagir e tudo mais, e começam a também trazer melhorias pra você, né? E fala assim, cara, você tá olhando muito porque eu lia, né? Tá olhando muito. Eu falo assim, não, eu preciso agora só decorar texto e ficar falando com a câmera e tudo mais. Então eu fui melhorando também, respiro. Aí eu comecei a fazer aula, fiz aula de... você fez? Fiz aula de apresentador, porque eu virei apresentador de televisão também. Também, mas você tava num ritmo ali até de ficar até... Conta isso, de ficar até tarde no escritório, produzindo não sei quantos conteúdos por semana. Então, assim. eu soltava 2 conteúdos por semana e, assim, era uma rotina que quando todo mundo ia embora do escritório, aí eu começava, e eu fazia tudo sozinho, toda a pesquisa, a gravação, a edição. Porque as pessoas pensam, é muito fácil pra ele, que tem uma estrutura de produtora. Mas eu não usava nada. Até pra não ter o olhar de outra pessoa, porque eu queria soltar pra sentir exatamente como eu como é que seria a minha visão naquilo. Porque não tem receita, mesmo a gente trabalhando com isso, pro nosso caso, quando a gente aplica pro nosso caso, é um contexto sensorial de entender o que a demanda da audiência nos pede, né? Exato. E não tem como a gente descobrir sem antes colocar. Exato. Não é receber antes de dar, é dar pra receber. E tem gente que tá ali só esperando receber. Mas o que você colocou pra receber? Exato. Né? Tipo, é quase como uma colheita sem colocar a semente. Exatamente isso. Né? E aí foi nisso, eu fui semeando. No 11º vídeo, que foi um vídeo que eu fiz do Jamiroquai, que era um clipe, que era... Não, esse vídeo... Gente, assiste esse vídeo, por favor, é muito demais. bom. Ele é assim, porque eu queria sempre trazer vídeos que pra mim era uma surpresa. Porque assim, eu como produtor, enfim, eu olhava pra aquele clipe, que era o clipe dele dançando, eu falei, o chão se mexe, né? É o chão que tá se mexendo. Mas na verdade não era o chão. Porque quando eu fui assistir, fui me aprofundar, eu falei, cara, com certeza é o chão que se mexe, e ele tá lá dançando. Aí falou... Ou seja, era algo que era uma dúvida sua. Era uma dúvida minha. Aí, quando eu fui ver o making off, fui estudar como eles filmaram. A cena? Aí eles contaram, eles falaram, cara, a gente fez a primeira ideia, era mexer o chão, só que ficou caríssimo. Então, o que a gente fez? A gente fez o cenário se mexer. Nossa, então, aí a gente colocou rodinha no cenário e todo mundo empurrando, bem arcaico, seus contra-rega, todo mundo pra direita, todo mundo pra esquerda. E aí a câmera também presa pra ir junto, né, no cenário. E aí, quando saiu, estourou, porque falou assim, meu, o cara tá numa esteira que fica indo pro lado e, na verdade, era o cenário que tava se mexendo. Mas isso é um ponto muito importante, assim, você fez o 12º Primeiro, até... 11º até viralizar, né? Viralizou. Quantas pessoas que no 3º, no 4º, no 5º, nem chegam até o 5º muitas vezes, já se frustram e falam, isso não é pra mim, tenho muito pouco seguidor, né? Que foi o seu caso, assim, até viralizar, não é que você viralizou pra 36 mil seguidores, lógico que foi um crescimento alto, porque a gente tá falando de um crescimento de mais de 30 mil pessoas em menos de um ano, mas ao mesmo tempo, assim, não foi no primeiro que você bateu 30, 35, enfim. Você vai batendo ali, né, as suas conquistas, mas que isso também, depois, te demandou uma consistência. Sim. Que é um outro peso, que ninguém comenta, né? Essa coisa da gente se cobrar, de ter sempre que retroalimentar a audiência, querer ser melhor o tempo todo. Sim. Né, assim, pra trazer mais. E às vezes a gente nem tá nessa inspiração toda. Exato. Tá assim, e tudo tô tarefado.
Eu também tenho uma filha e eu também vivo Tem aquelas madrugadas. Empresa, que não dorme de madrugada e acorda que tem que estar tão bem quanto todo mundo. Mas que também entender que isso é um veículo do seu trabalho. Hoje você é um influenciador da Sony, né, para falar das câmeras. Então, o quanto isso também ajudou a sua posição, na verdade, o seu posicionamento nos projetos que você entra, né? Super. Com as marcas que você carrega. Inclusive as publis, o formato de publi que eu recebo, né? Ele não é, enfim, salgadinho, não é marcas nesse sentido. São projetos culturais, geralmente é mostra de cinema, lançamento de filme, mostra de alguma exposição interativa. Aí tem a Sony agora, que tá comigo. Então, é nesse lugar que eu vou construindo e consolidando esse público que está comigo. Isso acaba que esses vídeos que viralizam muito, você acaba trazendo públicos em geral, que é legal. Mas assim, eu vou ser bem sincero e não vou... pode ser que daqui 10 anos eu falo, aquilo lá eu tava errado. E tudo bem. Mas tá tudo bem. Evolução. Evolução. Ainda bem. Eu falo assim, hoje eu acho melhor ter um público nichado que se conversa comigo e bota, enfim, se comunica pra caramba comigo, que tenho uma troca, do que ter 16 milhões de seguidores, enfim, é um público... Quem quer ter um décimo da população do Brasil, porque, enfim... Número. Por número, esse desejo, essa né? ânsia pelo número, e aí você vai ver, você não conecta com ninguém. Vem muita questão também, né, de mentalidade, normal. As pessoas têm opiniões diferentes, graças a Deus, mas na rede social isso é um pouco complexo, porque é como se a gente não pudesse ter opiniões contrárias, né? Exato, e aí quando você tem vem hater, 1 milhão, vem hater, vem pessoas que não entendem a sua mensagem. É como se você se dá bem muito com a sua bolha, que você tá falando do nicho, e quando essa bolha é rasgada, vem uma galera de enxurrada que, assim, cara, eu não quero nem conversar com você, pra ser honesto. Assim. Exato. Então, E, assim, caguei pra sua opinião. Exato, porque esse primeiro vídeo que viralizou, antes eu tinha, assim, pessoas que entravam e falavam assim, meu, esse projeto, parararara, discorria, e eu trocava. Isso é legal. Essa troca, falando do assunto que eu tô falando, indo pra frente. Aí, quando o primeiro vídeo que bateu mais de 1 milhão... Aí veio uma molecada e falou assim, eu assisti em 3 segundos o seu vídeo. Assim, legal, valeu, entendeu? Tipo, ótimo, tá tudo bem, entendeu? Certo. Tipo assim... Eu consegui ver o seu vídeo em 3 segundos. Eu falei, ótimo, obrigado. Isso assim... Obrigada por assistir. Obrigado por interagir comigo. Então, é um público que não me interessa, né? Mas, enfim... Então, assim, pode ser que daqui a pouco me interesse, né? Enfim, por isso que eu falei daqui a 10 anos. Mas você tava falando do nicho, porque eu acho que isso também é uma falácia de, tipo, ter que agradar todo mundo, que foi alguma coisa que você falou também num contexto profissional, assim, eu não tenho que agradar, todo mundo, e a gente não tá ali pra agradar todo mundo, a gente tá ali pra passar uma mensagem, pra servir através do nosso talento, do nosso profissional, né? Então, eu acho que nichar o público não é perder, é muito mais ganhar do que perder. E pode parecer que a gente tá tendo menos impacto falando com 30 mil pessoas em detrimento a 3 milhões, mas às vezes a gente gera muito mais impacto com essas 30 mil pessoas, né? Estando alinhados ao discurso, as pessoas entendendo a sua mensagem, se identificando com você, do que entrar nessa enxurrada de mentalidades que são contrárias à sua e que, de novo, tá tudo bem, né? Mas eu acho que a intenção da rede social, na minha percepção, não é que a rede social seja pra gente. Quando a gente assume isso como algo profissional, ela não está ali para nos servir, ela está aí para servir o outro. E a gente não tem a necessidade de agradar todo mundo. Não, total. Uma vez eu fiz uma publi para uma exposição do Egito Antigo. Aí, o Tutankhamon. Aí veio um cara e falou assim, que ridículo, viaja pro Egito. Por que vocês estão fazendo isso? Meio que atacando a exposição. Eu falei assim, ridículo, cara. Eu tenho 40 alunos que nunca vão ter a possibilidade de ir pro Egito e eles têm agora uma possibilidade de conhecer acesso, que é uma exposição interativa. Então, assim, ridículo é você. E outra coisa, você chega aqui, quando você fala ridículo, você tá colocando para baixo
todo mundo que tá trabalhando naquilo, Aham. toda a produção, todo mundo que idealizou, todo o esforço de todo mundo, ou seja, você não é bem-vindo aqui. Entendeu? Exato, Pega exato. esse seu comentário e leva embora, para não falar outra coisa. E aí, e aí, né? Então é assim. Aí o cara ainda debateu, falou assim: não, mas eu acho que, enfim. Brararara. Eu falei assim: não, cara, Tá você errou, bom. sabe, no seu comentário. É, Pega leve, tem gente trabalhando, entendeu? Tem tem gente que não gente tem trabalhando. acesso, não é você, o mundo é sobre você. Então tem muita gente que pensa assim, né? E aí, falando um pouco aqui, indo para aquele storytelling que eu tava falando, que é o necessário, eu fiz acho que foi o meu vídeo que mais viralizou, foi um vídeo que eu fiz de uma propaganda da Honda, que eles, para apresentar o carro, eles desmontaram o carro inteiro, então peça por peça, e eles fizeram Nossa, é muito bom aquela esse. tractana que vai batendo, sabe? Bate, que corre, que nanã, vai indo. Isso pega muito, porque todo mundo quer saber onde vai terminar isso, né? Mas, meu, tá batendo uma porca no negócio, no motor, que sobe o vidro, que nanã. Falei, cara, onde é que isso vai terminar, né? E aí esse vídeo pegou muito a galera. E aí eu fui pesquisar do vídeo e ele não foi o que ganhou o Grand Prix de Cannes Lions, né? Aí eu falei, cara, como esse comercial não ganhou? Porque ele é genial, né? Qual que ganhou? Aí eu botei esse vídeo também, e aí, olha como é uma coisa de... Os caras tiveram maior trampo, gastaram milhões, porque, enfim, fizeram... Era super difícil de fazer, eles ficaram, sei lá, 50 dias filmando, porque até tudo dar certo, fizeram tudo real e tudo mais. O outro, eles pegaram, era da IKEA o que ganhou, e era um abajur que foi trocado por um abajur novo. Então, eles apagam o abajur, né? Colocam um novo, e esse eles colocam na calçada, e na visão do abajur, ele fica vendo na janela o abajur novo, dentro da casa. Aí cai chuva, aí Aí ele, tipo, nananã, foi trocado e ele ele foi começa a trocado, assistir. e ele começa a assistir E o esse ganhou abajur mais do novo. que a Tractana do outro. E aí você começa a sentir um remorso, você fala assim, coitado desse abajur. Olha que foda. Olha, isso, Que fala, é o negócio cara. da mensagem, né? O sentimento. Ele fala assim, aí tipo, termina e fala assim, eu sei que você tá se sentindo mal por causa do abajur, mas é só um abajur, troca, sabe? Vem na A IKEA. IKEA falou isso. Exato, mas tudo Animal. bem, ele não tem vida, sabe? Tipo, você tá pensando. Falei assim, Você não, eu tava quase tá chorando. quase Falei assim, não, chorando. nossa, não, o abajur ficou sozinho, tá no lixo, vai embora. Não, não, não. Eu falei, só um abajur, calma. E aí ganharam, tudo Sensacional. bem. Então, nesse lugar Sensacional. de você saber contar histórias que talvez às vezes não precisa de mega granas, mas saber contar. E Que como é o você vai segredo do atingir o público, digital, né? que é o segredo do digital. Bom, que maravilha! Eu quis deixar esse spoiler pro final, eu não quis te introduzir dessa forma, porque você é muito, né? Professor, influenciador, mas acima de tudo você é meu primo. Eu tenho, assim, você como um irmão. Eu Sim, queria muito te agradecer pela generosidade, né, de resposta ao convite. A gente trocou uma ideia antes do episódio ir pro ar e a gente morreu de rir, né, com as ideias, né, do que a gente sim. poderia falar. Então, eu queria de coração, assim, te agradecer de verdade. Você é uma referência para mim, você tá fazendo um trabalho maravilhoso no digital. Só continue fora do digital também com seus alunos. Parabéns pela sua Obrigado, trajetória. meu amor. Eu amo você Também amo. e estamos juntos. Conte sempre comigo. Sempre. Não, e tem uma coisa muito louca, porque toda vez que eu posto a Agi, a galera vem assim e fala assim, é sua irmã? É sua prima? É que a gente tem o mesmo sobrenome, né? Aí eu fico lá explicando, minha irmã, minha prima, mas é quase irmã. É a irmã mais nova que eu não tive, né? Eu só tenho uma irmã mais velha. Então, você mora no meu Estamos coração, amor. juntos. Estamos Obrigado, eu acho juntos. você uma baita profissional. O trabalho da Geology é incrível, eu gosto muito. Inclusive, a Geology fez a nossa identidade de marca da Odyssey, né, da minha empresa, que é hoje totalmente, todo mundo adora e meio que construiu a cultura, porque isso, a identidade de marca vai muito para a cultura, né, da onde a gente vive. Então, a gente até tentou fazer um rebranding, e você, inclusive, trabalhou nesse rebrand, aí a gente botou pro sócio e falou assim, cara, eu tô tão apegado na marca antiga, a gente não vai mudar. Mas Você você tá bom. tatuou.
E eu A tatuei... gente fez o rebranding, ele tatuou a marca. Não foi pro ar, mas foi pra perna. Foi pra perna. Foi eterno. Exato, eu adorei. Mas a galera falou, cara, tô muito apegado ao antigo, a gente não deve mudar. Eu falei, tá bom, vamos manter e vamos construir essa cultura, né? Perpetuar, porque tem muito um lugar do tipo... A Nike foi virar o swoosh lá, que eu esqueci o nome, o risquinho. 70 anos depois ela foi virar. Ela era Nike pra todo mundo. Até ela ter... Agora todo mundo conhece a Nike, eu vou deixar só o meu risquinho. Então, se você acha que você precisa... Não, pode já ir para um lugar da Nike que viveu 70 anos, espera. Nem sempre você precisa de um rebranding, né? Nem sempre. Querido, gratidão, obrigada por tudo. Obrigado, meu amor. Espero que vocês tenham amado, assim como eu amei. Assim, foi uma conversa, para mim, mais do que nada, muito íntima, né? Uma troca de primos aqui, um papo muito agregador. Obrigada por vocês estarem até agora, né, nos assistindo e até a próxima. Bisu! Tchau! Beijos! Beijos! Obrigada!